Queridos irmãos, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Estou aqui nessa manhã para levar até você, através das redes sociais, uma palavra de fé e de esperança para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, nesses dias de isolamento, de confinamento que nós estamos passando por causa da pandemia do coronavírus. Como você está, meu irmão? Como está o seu coração diante de tudo isso que você tem visto, tem ouvido, tem passado? Espero que você esteja bem e em paz com Deus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor em João capítulo 14, dos versos de 1 a 15. É onde nós vamos basear a nossa palavra nessa manhã. Mas quero ler apenas os 2 primeiros versículos. Quando Jesus conforta os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu mesmo vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O que paira sobre a nossa cabeça e o que vem ao nosso coração quando nós lemos esse texto, por que Jesus disse essas palavras para os seus discípulos? O que Jesus viu, sentiu, que estava turbando, pesando, incomodando o coração dos discípulos? Era um momento muito difícil para seus discípulos. Eles estavam prestes a ficar sem o seu mestre. Jesus brevemente partiria. Havia também entre eles o peso de que um deles era o traidor. Eles estavam envergonhados por causa do orgulho e do egoísmo, de um querer ser melhor que o outro ou de um querer ser maior que o outro. Tudo isso constituía um peso para os seus corações diante do turbilhão de emoções e sentimentos que estavam passando em sua mente. Jesus então os conforta com essas palavras. Mas que garantia Jesus deu, que garantia Jesus ofereceu para os seus discípulos, para que depois da sua partida eles não ficassem perturbados, inquietos, acomodados, tímidos, medrosos, com medo do que poderia lhe acontecer? Que garantia Jesus deu para os discípulos e que se estende a todos nós, para nós não ficarmos com o nosso coração turbado? É sobre isso que eu queria falar para você nessa manhã. Mas antes, 2 coisas são necessárias a gente entender. O que significa não se turbe o vosso coração? Esse vocábulo grego nos traz a ideia de não permitir que o nosso coração seja agitado, seja incomodado, seja levado como o mar pelos ventos, pela força do vento. Mas outra coisa que a gente precisa entender é o que o vocábulo coração quer dizer. O vocábulo coração aqui nesse texto é o centro dos sentimentos e das emoções, da vontade, como também da fé espiritual em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo dito isso, eu quero dizer para você quais foram as garantias que Jesus ofereceu para os discípulos para eles não ficarem com seu coração perturbado, inquieto, ansioso, preocupado. A primeira garantia que Jesus deu foi a sua palavra, foi as suas promessas. Vou preparar-vos lugar, voltarei para vós outro e levarei para estarem comigo, para onde eu estiver, vós estar comigo. Ele ainda nos prometeu que tudo que pedirmos em seu nome, nós receberíamos. Tudo o que pedires, vos será feito. Nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de
questionamento, de dúvida, nós não devemos perturbar o nosso coração, nós não devemos ficar ansiosos, tristes, aborrecidos, duvidosos, questionando ou murmurando a graça de Deus sobre a nossa vida, mas devemos confiar na promessa do Senhor. A garantia de que nós temos de que tudo irá ficar bem. A garantia de que tudo isso irá passar. A garantia que nós temos é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus e as suas ricas e benditas promessas para a minha vida e para a sua. Mas há uma outra garantia que Jesus deu para os seus discípulos. E essa garantia diz respeito a quem Ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai não ser por mim. Basta para mim e para você ter paz, basta para mim e para você ter esperança, basta para mim e para você confiar no Senhor, naquilo que Ele garantiu que Ele é para nós. O único caminho que nos conduz à vida eterna, que nos conduz ao Pai. A única verdade que liberta, que transforma o homem, e o único que pode nos conceder a vida, vida abundante, vida feliz, vida abençoada, vida eterna. Mas nós ainda temos uma terceira garantia. Jesus disse para os discípulos, se estende para nós, que o que Ele fez, o que Ele faz, junto com o Pai, Ele e o Pai sendo um, o que Ele fez em corpo, o que Ele fez como homem, o que Ele fez como Salvador, como Cristo, o Senhor, é uma garantia para mim e para você não viver conturbado, não viver turbado, não viver agitado, incomodado, ansioso e preocupado com as coisas que podem nos acontecer. O que Jesus fez, Ele continua fazendo. Jesus não mudou, Ele continua sendo o mesmo hoje e sempre, eternamente, o mesmo Deus, que nos ama e cuida de nós. A sua maior obra é cuidar de nós a cada dia, mas a sua maior obra foi providenciar para mim e para você o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação, o nosso nome escrito no livro da vida e a garantia de que Ele voltará para nos buscar, para estar com Ele eternamente. Mas Jesus ainda deu uma quarta garantia para seus discípulos, o seu nome. Jesus nos deu autoridade para usar o seu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pregarão o evangelho. Em meu nome farão obras ainda maiores do que a que eu fiz. Em meu nome pedireis o que quiseres e vos será feito. Tudo o que pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. O Senhor nos deu o seu nome. Temos uma garantia maior do que essa? Do nome de Jesus. Isso não é pouca coisa, meu irmão, para mim e para você. Nós carregamos na nossa vida, nós trazemos em nossa vida o nome de Jesus. É por isso que eu e você somos tidos, somos conhecidos, somos reconhecidos como cristãos, porque somos de Cristo, porque somos Cristo. E o que nos faz pequenos Cristo é o nome de Jesus. O nome de Jesus que está acima de todo nome. O nome de Jesus que é poderoso. O nome de Jesus, a qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Não há outro nome em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Jesus, o Senhor. Nome doce, nome incomparável. Nome poderoso, o nome de Jesus. Mas, meus queridos irmãos, eu não poderia finalizar essa palavra sem antes dizer para você o que nós devemos fazer diante das garantias que Jesus nos deu. O que nós devemos fazer diante da sua palavra. Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser o nosso comportamento depois de ter ouvido essas palavras de Jesus? O que Jesus exigiu dos discípulos, o que Jesus pediu aos discípulos, o que Jesus ordenou aos discípulos para que eles não ficassem com seu coração turbado. Não permita que o seu coração se turbe, meu irmão, mas confie
Confie e creia nas palavras de Jesus. A coisa que eu e você devemos fazer é continuar crendo, continuar confiando de que Ele cuida de nós, de que Ele está conosco, não nos abandona e não nos deixa só. Continue crendo que as suas promessas e a sua palavra se cumprirão na minha vida e na sua. Mas há uma outra coisa que eu e você devemos fazer, é fé, ter fé e esperança de que esse Deus que morreu na cruz por mim e por você, de que o Senhor que se entregou por nós, certamente cuidará de mim e de você até o dia que Ele voltará para nos buscar. Eu e você devemos guardar firme em nosso coração essa fé e essa esperança de que nós estaremos entre aqueles que ressuscitarão primeiro, ou nós estaremos entre aqueles que receberão o Senhor Jesus nos ares, na sua volta gloriosa. Essa é a esperança que deve estar profundamente no meu coração e no seu. Nós não somos daqui. Essa terra não é a nossa pátria, aqui não é a nossa casa. Jesus preparou um lugar para mim e para você na glória. O nosso lugar é junto ao Pai, à direita do Pai, no trono da graça, no trono da glória, reinando com o Senhor eternamente. Mas ainda, irmãos, há outra coisa que a gente pode fazer, que a gente precisa fazer e que a gente deve fazer, é orar, é clamar. Jesus motivou os discípulos, Jesus incentivou os discípulos, Jesus encorajou os discípulos a orar. Jesus disse para eles, olha aqui para mim, meu irmão, que eu vou lhe dizer, tudo o que pedires em meu nome, o Pai vos conceda. Tudo o que pedires vos será feito se vós crerdes, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus responderá a minha e a sua oração, que glorificará o nome do Senhor. Agora, olha aqui uma coisa que eu vou lhe dizer. Jesus de maneira nenhuma atenderá uma oração que não glorifique o Pai. Por isso eu e você devemos aprender a orar. Por isso eu e você devemos saber como orar, saber o que pedir, saber o que dizer, saber o que clamar. Porque se a nossa oração não redundar em glória para Deus, Ele não responderá a minha e a sua oração. A nossa oração tem que ser para glorificar o nome do Senhor, glorificar o nome de Cristo. Mas por último, irmão, e agora é para finalizar, há uma outra coisa que eu e você devemos fazer. Jesus diz no último versículo, no versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo dias difíceis, em que as pessoas não acreditam em mais nada, a gente só vê notícias ruins e tristes espalhadas na mídia, em todas as redes sociais, mas há uma boa notícia para mim e para você, contida na palavra de Deus. É aqui que está a nossa fonte de esperança, a nossa fonte de paz, a nossa fonte de alegria. Aqui é que está a revelação de Deus para a minha vida e para a sua. Aqui que está o nosso alimento, o nosso sustento para a nossa alma, para o nosso coração. Guarde as minhas palavras, guarde os meus mandamentos. Os mandamentos aqui citados por Jesus não são apenas aqueles 10 que foi escrito em tábuas e dado a Moisés no Monte Sinai. Os mandamentos aqui, nesse texto, são todas as palavras de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, todas as narrativas de Jesus, todas as parábolas de Jesus, tudo aquilo que o Senhor falou e viveu é mandamento para mim e para você. Guarde bem essas palavras, não se turbe o vosso coração. Nesses dias difíceis em que nós estamos vivendo de isolamento, de quarentena, por causa dessa pandemia, não se turbe o vosso coração, meu irmão. Deus está preparando um lugar para mim e para você. O Senhor fez obras grandiosas e ainda fará por mim e por você. Nós possuímos o nome dele como garantia para fazer algo extraordinário e maravilhoso. Você precisa crer, confiar, ter fé e esperança nas promessas do Senhor. Não deixe de orar. Continue orando, ore sem cessar, ore todos os dias, ore quando acordar, ore quando você for dormir, ore quando for comer, ore quando estiver em casa, ore com seu cônjuge, ore com seus filhos, ore,
pela igreja, pela família, ore em nome de Jesus. Mas guarde a palavra do Senhor. Não menospreze, não esqueça, não rejeite, não deixe de ler as Sagradas Escrituras. Põe a Bíblia na mesa para na hora do almoço, na hora do café, na hora da janta, você ler. A Bíblia tem que fazer parte do nosso cardápio. A Bíblia tem que fazer parte da nossa alimentação. A Bíblia tem que fazer parte da minha vida e da sua. Guarde as palavras do Senhor para não pecar contra Ele. Que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde nesses dias difíceis, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.